Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Fiz aí a maior propaganda, né? O nosso último encontro aqui desse ano, então queremos fechar com chave de ouro, com Opa! essa baita convidada que eu adoro, que eu sigo, que me inspira, e eu tenho certeza que vai inspirar todos vocês aqui também. Feliz pela presença de todos. Quem está chegando aqui a primeira vez no nosso encontro do Viva Conecta, coloca aqui no chat para a gente poder se localizar também, saber como que está o nosso público aqui de hoje, entender melhor quem está chegando pela primeira vez. Dre, seja bem-vinda ao nosso encontro. Demorou, mas você veio, né? Pois é, conseguimos casar as agendas aí. Eu tô com uma amiga aqui ao meu lado que a gente estava falando exatamente sobre isso, né? O quanto a gente vai ficando corrido no final do ano e que a gente precisa colocar algumas coisas como prioridade, se a gente de fato quer fazer, né? Eu tive em São Paulo outro dia, a gente não conseguiu se ver. Aí, dessa vez, a agenda parecia que ia acontecer a mesma coisa. Ela falou, não, eu vou para aí, vou ficar vendo a formação aí com você e depois a gente janta junto. Eu falei, então vem, Carolzinha, ela está aqui comigo. E a gente estava falando exatamente sobre isso. A temática era essa, e antes da gente entrar, né? O quanto a gente cuida do nosso tempo, das nossas horas, enfim. Então, acho bem importante, quero agradecer aí, espero que vocês tenham tido um dia cheio de desafios, mas de vitórias também, né? Porque a gente sabe que esse final de ano eu estava numa escola em Santos e fazendo team coach, menina, hoje. E eu achei que não ia dar tempo de Meu chegar. Eu falei, Deus. eu vou ter que parar no meio de algum lugar para fazer a formação, porque eu não vou conseguir chegar. Mas consegui, estou em casa, cheguei. E a gente vai olhando para isso, né? A gente que trabalha muito com gestão, aí a gente vai vendo o quanto esse final de ano aí é importante a gente priorizar. Então, quero agradecer a quem está aí participando, que tenha priorizado esse momento e, de verdade, espero contribuir aí com o pensar de todo mundo, né? Então, posso apresentar? Perfeito. Claro, perfeito, perfeito. Vamos Gente, lá. quem está chegando a primeira vez, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Cris Soares, para quem ainda não me conhece, que eu acho que tem bastante gente nova aqui também. O Viva tem esse espaço, né? A gente tem um projeto inovador voltado para metodologias ativas, e a gente tem esse foco em inovação, em metodologias ativas, em gestão de alta performance, tudo aquilo que de fato faz a diferença hoje, né? Quando a gente pensa numa educação 4.0, uma educação para o século XXI, quando a gente pensa nas demandas atuais da educação, são pontos que a gente tem que refletir, que a gente tem que trazer para dentro e avaliar, reavaliar o tempo todo. Esse mês foi todo de convidados especiais e hoje é o nosso último encontro deste ano. E com essa super convidada, então, a Andresa, que eu queria que você se apresentasse agora, então, André, seu contar quem é a Andresa, né? Seu lugar de fala, eu acho que é muito bacana a gente trazer isso também, e as suas contribuições aí para a educação, que são muitas. Vou me apresentar, vou me apresentar. Tá aqui esse negócio que tem uma parte que é uma apresentação aqui. Calma aí, deixa eu ajeitar o celular e o computador e tudo junto, vai dar bom. Bem, Oi, deixa eu. Cris! Ai, gente, peraí, Bem-vindo! parar a apresentação, porque eu não abri o negócio aqui. Comecei eu, gente, eu e a tecnologia. Vamos lá, vai dar bom. Bem, eu montei aqui um storytelling para apresentar para vocês. Nele tem um pouquinho aí do que eu venho fazendo no mundo da educação. Eu sou uma pessoa que vem do mercado financeiro, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Eu, com 20 anos, era operadora de pregão do Itaú. E saí desse mundo aí para vir para o mundo da educação. Acho que fiz a melhor escolha, sempre acho. Gosto muito do que eu faço, amo muito o que eu faço. Gente, eu juro que eu estou tentando abrir o negócio aqui. Foi. Para apresentar para vocês. E aí tem um pouquinho aqui dessa apresentação. Vamos lá, agora vai. Conta um pouquinho essa história.
Storytelling Viva. Estamos aqui. Letícia, ficou no PDF. Fiz errado. Ficou no PDF, Lê. Calma Quer aí. que eu compartilhe? Te mandando em 2. A Lê é meu anjo da guarda aí, gente, na história. Calma aí. Gente de todo canto aqui hoje, delícia! Adoro conhecer pessoas. Bem, então vou contar um pouquinho dessa história aí. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar na educação, aí sempre foi o meu sonho. E hoje, depois eu saí do mercado financeiro, fui trabalhar num projeto educacional do Grupo Pão de Açúcar, que chamava A Escola Vai ao Extra. Nesse projeto, eu consegui entender, né, um pouco sobre metodologia de projetos. Né? Então, eu tive essa sorte de entrar na educação trabalhando com projetos. Né? Então, isso para mim, é bem importante. A Lê já mandou aqui, gente. Isso para mim é bem importante, esse entendimento aí do que é projeto na educação. Então, hoje, vindo uma caminhada aí, quando eu estava na faculdade, eu acabei trabalhando num grupo de pesquisa que trabalhava filosofia e infância. Então, a minha faculdade de pedagogia, ela teve muito mais de filosofia do que de pedagogia, né? Então, imagina, eu saí da faculdade de filosofia, aí eu dava aula de filosofia para a educação infantil. Aí as pessoas falavam assim, você faz o quê? Eu sou professora. Ah, você é professora de quê? De filosofia para educação infantil. Imagina, gente, as pessoas olhavam para mim e falavam, quem é essa pessoa, né? E isso me dá uma perspectiva de alguém que vem do mundo do negócio e que olha para a educação e entende a importância do perguntar, a importância do problematizar dentro da educação, né? O quanto a pergunta e esse pensamento filosófico ele tem um lugar de importância, né? Então, quando eu venho para esse caminho e vou para a gestão, eu faço um pacote aí disso, misturo um pouco de cada coisa e daí a Andressa, né? Que olha para a gestão de uma maneira muito particular e muito num processo sempre de aprender, né? O que eu consigo aprender a cada dia. Então, cada dia aí é um grande aprendizado e esse aprendizado aí vai me levando por outros caminhos, mas sempre acreditando numa rede, né? Numa rede de conexão entre pessoas que aprendem juntas. E aí, hoje eu fui por um caminho de fazer, fiz especialização em gestão e planejamento escolar, fiz um MBA aí na área de coaching e gestão empresarial e tô num processo de trabalhar com team coach, mentoria em escolas, proporcionando um processo de reflexão e de planejamento estratégico, porque hoje a gente vem falar disso, né? A gente vem falar do planejar, a gente vem falar das ferramentas. Então, convido vocês a uma apresentação aí que vai durar uns 15 minutinhos, e depois disso a gente abre para perguntas, tá? Então, eu sou a Andressa, estou aí nessa caminhada. A nossa fala hoje é dados, métricas e plano de ação. Isso cabe na gestão? Onde está isso dentro da escola? Então, a gente entende que isso sim cabe, que isso sim faz muito sentido dentro da proposta da escola, do que é a escola, do que a gente entende por escola. Eu vou fechar aqui, porque eu vou me concentrar aqui. Então, quando a gente vai para esse lugar de dados, métricas, plano de ação aí, o que a gente entende, né? Então, a gente vem para uma perspectiva de pessoas, né? Então, o que é o gestor escolar, né? Ele é o gestor, é o diretor, é o coordenador, é o orientador,
o que significa cada papel desse aí na educação, cada pessoa, que são os nomes que a gente conhece melhor, né? São os nomes que a gente usa no dia a dia da nossa prática. Então, quando a gente vai olhar para esses nomes, Lê, não está funcionando, amor, de verdade. Eu tô aqui, vou compartilhar. Não estou conseguindo, eu estou digitando aqui, ele não está indo. Vou sair, tá? Você, por favor, apresenta para mim, bonita. Para a apresentação. Letícia me ajuda. Gente, é assim, tá? A gente precisa da história. Suporte. Super. O staff está no presencial e está no online também. Não, gente, assim, é junto. Dados, métricas, pessoas. A Lê trabalha comigo aí, não está funcionando, não sei o que está acontecendo. Vamos lá, bonita. Então, pode passar lá para... Pode passando. Então, isso cabe na gestão, aí a gente tem o gestor, o diretor, o coordenador, o orientador. Vamos pensar o que significa cada palavra dessas? Quando a gente fala... Pode ir, Lê. Diretor. Deixa eu procurar o que é o diretor. Quem é diretor aí, vê se encontra nesse desenho aí da Mônica. É aquele que dirige. É o dirigente. É o gestor. A gente procura o significado de gestor, ele é essa pessoa. Vai ler. Ih, ó, não foi só eu, viu? Aconteceu, deu ruim aí também. Coordenador. Quem é coordenador aí nessa sala? O teu papel é só isso que você tem que fazer na escola, tá, gente? É aquele que coordena, organiza, estrutura. Orientador. Aquele que direciona, condutor, guia. Tem algum orientador aí? O que os orientadores da escola de vocês fazem? É isso? Será que isso basta? Quem desenvolve? Quem forma? Quem avalia o que está acontecendo? Quem analisa? E quem planeja? A gente olha esses nomes, a gente fica pensando quem faz todas essas coisas. E aí eu vou trazer uma pergunta para vocês, que é assim, como funciona a cultura da sua escola? O que é a cultura, gente? Vou indicar esse livro para vocês, chama O Novo Código de Cultura. É um livro que fala de cultura organizacional. Então, vou trazer para vocês a cultura em 3 grandes dimensões. A cultura, ela define como a organização opera e como as pessoas encaram os eventos externos e internos de qualquer natureza. Essa é a definição de cultura. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu fui lá, comprei um material tal e o material não aconteceu dentro da sala de aula. Poxa, eu queria implantar isso daqui e eu não consigo. Por que será que eu não consigo? Isso tem muito a ver com a cultura da nossa escola. Então, vamos entender o que é cultura. Cultura é isso. Vamos pensar um iceberg. A primeira coisa que a gente olha do iceberg é o que a gente vê acontecer na nossa escola. Então, é a maneira como as carteiras estão organizadas, como as pessoas sentam, como é a sala da direção, da coordenação, a recepção da escola, qual é o material que a gente usa. Tudo isso a gente trata como artefatos. Esses artefatos, eles estão ancorados por normas e valores. E essas normas e valores, elas estão dentro de crenças e pressupostos básicos. Então, muitas vezes, a gente não consegue, mudando o artefato, mudar a cultura. Por quê? Porque a gente tem crenças que não permitem que isso aconteça. Então, se a gente muda o formato da sala de aula, se a gente põe o iPad na mão de todo mundo, por que as práticas escolares não mudam? Porque as crenças, elas foram mudadas? Então, eu pergunto para vocês assim, o que você quer manter e o que você quer mudar na cultura da sua escola? Você já pensou sobre isso? Quais são os valores que você quer manter? Quais são os valores que você quer mudar? Quais são as crenças que são crenças que fortalecem o teu processo identitário? E quais são as crenças que enfraquecem o teu processo identitário e você precisa se livrar delas? Então, aquela crença de professor que tem o conhecimento é uma crença.
ela está aí, ela pode não aparecer, mas ela está aí. Mas como que a gente que é gestor pode fazer isso? Vou trazer algumas pistas aqui para vocês agora. O que são artefatos? As vestimentas, as reuniões, os eventos, o mobiliário, a sala de aula. Isso tudo é artefato da escola de vocês. Normas e valores. Isso aqui é muito importante, gente. Assim, são regras escritas e não escritas. O que é encorajado e o que é desencorajado. Tá no tácito isso, não tá claro. Então, o que às vezes a gente encoraja que aconteça e que dita os valores da nossa escola? Compartilhamento, cocriação. E as crenças? A crença é tudo que a organização acredita e não está aberto à discussão. E aí a gente tem que pensar muito em quais as crenças que a gente quer manter na nossa escola, né? E aí? Quando a gente pensa em cultura a partir de artefato, normas e valores e crenças, o que você quer manter e o que você quer mudar na sua escola? É um pensamento muito mais profundo, é um caminho, ó, tipo esse aí, gente. Ele não é um caminho fácil. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar consciência nisso. É pensar que a gestão, ela está super alinhada a essa cultura organizacional. O que a gente fala que acontece lá na ponta tem a ver com como a gestão se comporta. Uma das estratégias que eu entendo que faz sentido para mudar isso é fazer planejamento estratégico. Mas planejamento estratégico não está na linguagem da escola em geral. Vocês sabem aonde vocês querem estar daqui a 3 anos? Vocês sabem quais são as metas daqui a 3 anos da sua escola? Quantos alunos vocês querem ter? Uma meta básica, em 2025 eu quero, em dezembro de 2025, eu quero ter tantos estudantes matriculados na minha escola com ticket médio tal. Acabou, isso é uma meta estratégica. Qual é a diferença disso? Vamos pensar. Isso aqui é uma das coisas que eu entendo que na escola atrapalha a gente. O que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. A estratégia, ela está na direção maior da escola. A estratégia ela é algo que tem que ser dado ali pelo ponto máximo, diretores, mantenedores, é ali que a estratégia sai. Ela sai de quem somos, o que fazemos, por que fazemos, onde estamos e uma meta, onde queremos chegar. E o tático? O tático é a coordenação. A coordenação ela está no tático do planejamento estratégico. O que eu tenho que fazer? Daquele estratégico, como é que eu faço isso virar tático? Dá para fazer? Vale a pena fazer? Vai funcionar? Vamos botar prazo? Quando que vai fazer? Como que... A tática precisa estar aí. E aí a gente vai para a operação. A operação é a sala de aula. Quais os ferramentas e recursos necessários? Quais são as alternativas? Qual é o prazo esperado? O que isso tem a ver com a escola? Eu vou fazer uma meta estratégica básica. No final de 2025, eu quero ter X alunos no ticket médio tal. Então, eu fiz essa meta. Essa meta é uma meta estratégica. Eu vou trazer essa meta para o tático. Aí eu vou chamar a minha equipe de financeiro e vou falar para eles, olha, hoje a gente tem quantos alunos? Qual é o ticket médio que a gente tem? Esses alunos, eles estão em quais segmentos? Eu vou chegar para o meu pedagógico e vou falar, ó, eu quero ter esse número de alunos aqui daqui a 3 anos. Para eu ter esse número de alunos daqui a 3 anos, eu tenho que crescer em quais segmentos? O que está faltando nesse segmento? A gente precisa trazer o quê? É planejamento? É formação? É acompanhamento de sala de aula? Aí a coordenação pensa o tático. Aí eu vou e pergunto, obras, aonde eu quero colocar? Que obra eu tenho que fazer para que eu atinja essa meta? Agora, se eu não começo a fazer isso em dezembro desse ano, daqui a 3 anos eu não vou ter feito nada. Eu vou estar exatamente no mesmo lugar. Meta de aprendizagem. Quanto que eu quero que os meus alunos saiam com a prova do SAEB daqui a X anos? O que eu preciso fazer para que na prova do SAEB eu tenha esse resultado? O que eu começo a fazer agora? Onde estão minhas defasagens? Onde eu começo a trabalhar?
Como a gente não faz planejamento estratégico, quando faz, a gente não tem tático, a gente fica todo mundo no operacional. É um monte de gestor na operação da coisa. Aí a gente vai para a sala de aula, aí a gente atende pai no balcão, aí a gente vai para a operação. E aí a gente vem para essa pergunta: por que planejar? Por que eu tenho que planejar? A gente apaga incêndio, Cris, exatamente. A gente é operacional o tempo todo. A gente fica na operação o tempo todo. Fechou seu microfone, Amore. Ou fechou, você caiu aí em algum. Obrigada, desculpa. Aí. A gente não vai nem saber qual é a meta. Se eu não sei qual é a meta, sabe aquele coelhinho da Alice que a gente gosta de usar? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. A gente fica assim. A gente fica na vida o coelho da Alice. E aí, mas tudo bem, por quê? Mas como planejar? Vou trazer agora algumas ferramentas de planejamento para vocês. A gente não consegue explorar todas elas, mas eu acho legal vocês anotarem, porque são ferramentas muito poderosas. A gente, isso aí é o Canvas, é uma ferramenta de planejamento. A gente usa essa ferramenta para fazer planejamento de educação infantil, de professoras de educação infantil. A gente consegue colocar nessa ferramenta os campos de experiência da BNCC, nessa estrutura que ela tem. E aí a professora fica com um planejamento assim, colado na parede dela, que ela sabe exatamente o que ela tem que fazer naquele mês. Por quê? É só eu ir organizando isso aí nesse pensamento. Pode passar, Lê. SWOT. Olha que legal, você parar com a sua equipe gestora e fazer esse tipo de análise. Vamos pensar, quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas oportunidades? A oportunidade está no externo. A nossa oportunidade é que X escolas de educação infantil fecharam na região. A nossa oportunidade é que vagou um prédio aqui, que a gente pode comprar e aumentar. Quais são as nossas ameaças? O que ameaça a nossa escola? E aí você pode pegar a sua força e acabar com a sua ameaça. Você pode pegar a sua oportunidade e acabar com a sua fraqueza. Pensar sobre isso, fazer esse exercício de pensar sobre a escola é bem legal, é outra ferramenta ótima de planejamento. Planner. Simples assim. O que a gente faz essa semana? Não é nada tão complexo quanto um Canvas, quanto uma SWOT, mas um planejar a partir do Planner. E essa última, que é a que eu gosto mais, que é a que eu uso mais, que é o BSC. O que é o BSC? Ela é uma ferramenta de planejamento muito forte, porque ela fala sobre processos, ela fala sobre aprendizado, ela fala sobre cliente, ela fala sobre o financeiro da instituição. Então, ela é uma outra ferramenta que super cabe. E o que é planejar, gente? Vamos começar por qualquer coisa. Eu posso planejar 3 anos, eu posso planejar 1 ano, 1 mês, 1 semana, eu posso começar planejando o meu dia. E eu vou trazer alguns dados que a gente pode usar para planejar. Número de matrícula. Bolsistas com descontos. Número de rematrícula. Eu abri meu processo de matrícula. Quantos estudantes eu tenho matriculados na primeira quinzena? Do ano passado, do ano retrasado, do outro ano, e quantos eu tenho agora? Aí eu sei se o número de estudantes matriculados esse ano na primeira quinzena está alto ou está baixo. A gente já tem esses dados na escola, é só organizar. Reprovação. 8º ano, vamos pensar, 8º ano, gente. 8º ano é uma chuva de recuperação, não é? Historicamente, a gente tem questões sérias no 8º ano. Aí, ao invés de eu pensar lá, quantos alunos eu vou ter reprovado e falar, é comum reprovar aluno no 8º ano? Não, eu vou pensar assim, se eu tenho 20% da minha turma do 8º ano reprovada, eu não quero mais ter 20% da minha turma do 8º ano reprovada, eu quero ter 15%. Para isso, qual é o dado que eu posso analisar? No primeiro trimestre, quantos alunos estão em recuperação? Se eu tenho 50% dos alunos em recuperação no primeiro trimestre, eu preciso fazer um trabalho para que eles não fiquem em recuperação no segundo trimestre. E aí eu consigo diminuir o meu nível de reprovação no 8º ano. Outro número bom,
Advertências no 7º ano. Quem nunca, né? Advertências no 7º ano é um espetáculo. O que eu quero fazer? Eu quero diminuir o número de estudantes do 7º ano que vem aqui na minha sala. Quantos estudantes do 7º ano entram na minha sala por semana? Quantos entram por mês? O que significa diminuir isso? Que tipo de ação eu posso fazer? Aí eu posso pensar, isso são dados, esses dados eles já estão na escola. Um dado legal que eu vou trazer para vocês, uma ferramenta de colher dados legais, é o NPS. Não sei se vocês já ouviram falar. Sabe o que é o NPS? A gente foi lá numa loja, aí a gente recebe assim, de 0 a 10 você indica essa loja? Isso é uma pesquisa de NPS. Se você marcou 5, achando que você estava falando bem da loja, você é detrator. Se você deu um 8 falando, pô, eu gosto dessa loja, eu vou dar 8. O 8 é ruim, 8 é neutro. Você só fala bem do lugar se você tem 9 e 10. E aí é só você fazer essa pergunta de 0 a 10, o quanto você indica o colégio para um amigo ou parente. Ou perguntar para os estudantes, de 0 a 10, o quanto vocês gostam desse, quanto vocês indicam esse projeto. De 0 a 10, e aí é uma boa pesquisa para tomada de decisão. Enquete. Eu estava esses dias conversando com um amigo querido aí que está montando uma empresa que faz espaços escolares aí. E ele é professor de geografia, fez curso de design de interiores e está montando essa empresa. Eu falei para ele, Vini, você quer que eu te ajude a desenhar o modelo de negócio? Aí ele falou, Adri, eu quero. Aí a gente se encontrou. Aí ele estava preocupado em fazer um catálogo dos mobiliários. Aí eu falei, Vinícius, tu vai vender móvel? É isso que você tem que fazer? Tu tá vendendo móvel? Não. Eu tô montando espaço. Tá bom, então você tem que fazer o quê? Pesquisa, gente. Então você vai fazer uma enquete com os estudantes. O que você prefere que tenha na sua escola? Uma biblioteca? Um espaço maker? Uma sala de jogos? Aí você vai mandar a enquete. Aí eles vão dizer para você, eu prefiro que tenha esse espaço. Aí você vai pegar esses dados e aí você vai ter mais assertividade para saber exatamente o que você quer que mude na sua escola. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que você quer que mude na escola de vocês? Mas vocês sabem a partir de dados ou vocês sabem a partir do que vocês acham? Vocês sabem porque sempre foi assim ou vocês sabem porque de alguma maneira vocês escolheram dados para saber? Aí, às vezes, a gente gasta um dinheirão fazendo uma obra e aquela obra não era o que a escola da gente precisava. Por quê? Porque a gente foi fazer uma obra porque a gente achava que tinha que fazer uma obra. Porque 2 coordenadoras falaram aquilo pra gente. Aí a gente falou, não, a gente precisa de um espaço maker. Será? Ou eu preciso de 3 carrinhos maker que andem pela escola? Eles saem muito mais baratos do que uma sala maker e eles atendem muito mais gente. Então, quando a gente aprende a saber o que a gente quer mudar, primeiro a gente precisa saber qual é o problema que a gente quer resolver. Entendendo qual é o problema que a gente quer resolver, a gente vai achar uma solução para esse problema. Lê, para de apresentar um pouquinho, bonita, para a gente conversar, depois eu vou para o plano de ação. Então, assim, hoje eu estava de manhã, ontem eu fiz mentoria para uma escola nova, que eu estou começando a fazer mentoria. Aí a gente vem e fala assim, eu tô percebendo nas escolas de mentoria que tem uma fala muito assim, a gente tem que fazer currículo. Todo mundo agora resolveu que tem que fazer currículo como se currículo fosse a coisa que você resolveu o problema da escola. Aí eu pergunto assim para a escola, você tem processo de alfabetização e letramento escrito? Não. O seu PPP foi revisado? Não. A sua missão, visão e valores, elas estão, de fato, trazendo a identidade da sua escola? Não. Então não é currículo, gente. Eu estou achando que assim, tem uma febre de currículo, né? Todo mundo, de repente, quer fazer currículo. Acho que a BNCC trouxe muito essa demanda, essa preocupação e necessidade, especialmente para as escolas que têm até o ensino médio, né? E aí a gente tem que pensar, é currículo que eu tenho que fazer? Porque assim, eu estou num processo, eu sou diretora de uma escola hoje, tá, gente, em Juiz de Fora.
Nessa escola, a gente está num processo de escrita de currículo. Sabe qual é o meu prazo para acabar de escrever o currículo? 2024. O meu plano de ação é para acabar de escrever o currículo em 2024. E eu já comecei a escrever ele no ano passado. Currículo não é uma coisa que a gente escreve assim, porque, olha só, eu tenho que escrever, eu tenho que implantar, eu tenho que ver se ele está no planejamento do professor depois que eu implanto, e eu tenho que ver se ele foi para a sala de aula depois que eu escrevi. E validar, né? Validar. Não é só escrever. Escrever, botar no papel e guardar na gaveta. Quanto PPP a gente viu sendo escrito dessa maneira? Quem escreveu o seu PPP? A pessoa nem sabe. Onde você usa esse PPP? Em lugar nenhum. Tá falhando, Cris? Não, tá tranquilo. Tá normal aqui para mim. Beleza. Então, eu acho assim, a gente tem aí, a gente pode conversar um pouco sobre isso, vocês trazem dúvidas, perguntas, e depois eu trouxe um modelinho de plano de ação aí para a gente poder pensar o que fazer também. Eu acho que uma coisa que você trouxe, Drica, que é muito importante olhar, né, colocar luz, nós na gestão, a gente olha muito para o planejamento do professor, mas a gente não olha para o nosso. Parece que a escola é só planejamento pedagógico, né? E aí a gestão fica nessa frustração e angústia de ficar correndo atrás do rabo, né? Que são os incêndios. Então você fica muito apagando incêndio o tempo todo, e muitas vezes você apaga incêndio porque você não planejou, porque você não olhou para o problema antes, você não se antecipou, porque não estava olhando de forma integrada, né, holística, para toda a escola, para todos os papéis, né, entendendo aí essa outra questão que você trouxe dos papéis, quem é o quê, quem faz o quê, quem operacionaliza, quem planeja e tudo mais. E isso enfraquece a gestão como um todo. Aí, às vezes, você tem uma equipe até grande de gestão, mas que não consegue caminhar, né, e ter um resultado positivo aí. Pode abrir o microfone aí. A Vivi falou, muito pelo motivo do gestor estar na operação, né? E a gente precisa ressignificar isso. O que é operação e não é meu? Olá. Oi. Imagina o seguinte, Andressa, que zerou tudo. Tem que começar do novo. Qual é o primeiro, o segundo e o terceiro passo? Vamos lá, vou te falar coisas que eu estou fazendo aí nas escolas do Team Coach, tá? Para você poder entender a sua realidade. Então, eu tenho uma escola que está há 3 meses no Team Coach. Então, para mim, é tipo zerou. A gente está começando ali um processo. O Team Coach ele é um processo onde primeira coisa, vamos pensar no primeiro passo. Botar todo mundo para conversar. Financeiro, administrativo, pedagógico, todas as lideranças da escola numa mesma sala, reuniões que tenham periodicidade, que se mantenham e que tenham objetivo de reunião. Acho que esse é um primeiro ponto. Porque aí você vai ampliar o seu olhar. Você vai trazer as questões e aí você vai ter vários olhares. Quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a olhar, sabe o que? O calendário do ano que vem. Foi uma primeira coisa que a gente olhou. E aí a gente foi fazer o calendário de maneira compartilhada. Não é assim. Como é que fazia antes o calendário? Aquela pessoa fazia o calendário e mandava o calendário. Quando chegava no ano seguinte, a gente via um monte de coisa no calendário que dava confusão. Então, a gente passou momentos de reunião, a gente faz 3 horas, de 3 a 4 horas de encontros quinzenais, olhando o calendário. E aquele grupo todo fez o calendário junto. Foi um pega pra capar que você não tem ideia. Foi difícil colocar aquelas 10 pessoas para fazerem o calendário da escola. Mas foi muito rico. Por quê? Porque eu começava a falar assim, o exercício primeiro foi assim, pega um Excel básico e cada pessoa vai colocar uma cor do seu segmento no Excel. Então, se eu sou educação infantil, eu sou amarela, se eu sou não sei o que, eu sou azul, se eu sou não sei o que. Aí, a hora que abriram o calendário, se eu sou financeiro, eu sou verde. Então, todo mundo tinha uma cor no calendário. Siciliano, na hora que abriu o calendário, era um carnaval colorido em determinados momentos, e em outros momentos ficava tudo branco. Aí falava assim, nossa, tem muita coisa nessa semana, e naquela semana não tem nada.
Então, vamos começar a reorganizar esse calendário de uma forma mais saudável. Aí as pessoas começavam a falar assim, nossa, é verdade, todo ano, nessa mesma época, a gente fica atrapalhado nesse momento. Ou isso daqui fica tarde demais. Para mim, o exercício de um calendário colaborativo, ele é essencial. Isso fez com que a gente conseguisse rever uma série de coisas. Então, é uma escola que começa agora no Team Coach, beleza. Então, primeiro ponto, botar as pessoas para conversarem, as lideranças para conversarem, para entenderem qual é o problema e para pensar em soluções para esse problema de maneira colaborativa. Vou falar uma coisa de calendário que parece maluquice, mas vocês vão lembrar de mim todo ano agora, tá, gente? Dia dos Pais é sempre no segundo domingo de agosto. Não vai mudar o Dia dos Pais. E aí, sabe o que a gente faz? Deixa para fazer o presente do Dia dos Pais quando volta de férias. Com as crianças toda em adaptação de novo, com aquela confusão. Eu tenho 2 semanas, tenho a festa para organizar e ainda tenho presente. Por que eu não faço o presente no Dia dos Pais na última semana de junho, antes das crianças saírem de férias? E quando eles chegam, eu só organizo a festa. Por que a gente olha coisas que existem na escola que trazem problema para a gente e a gente não resolve? Então, eu acho que calendário é uma ferramenta super, mega poderosa, assim. Então, bota todo mundo para conversar, olha para o calendário, quem ainda não construiu, construa de maneira colaborativa. Quem já construiu, analisa ele, vê os gargalos, faz um calendário paralelo, se isso daqui vai ser nesse dia, quando que eu tenho que começar a olhar, e dá nome para cada coisa. Lá na Integra, que é a escola que eu sou diretora, em Juiz de Fora, eu sou diretora de uma escola em Juiz de Fora. Eu moro em Conservatório, no meio do mato, eu estou em São Paulo, mas eu moro em Conservatório, no meio do mato. Eu só trabalho lá quinta e sexta online, e só vou lá uma vez por mês presencialmente. A escola começou no passado com 52 alunos, esse ano a gente tem 156, e Juiz de Fora só voltaram às aulas agora em outubro desse ano, presencial. Não tinha voltado hora nenhuma. Por que eu consigo fazer isso? Agora eu vou dar outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, rotina de reunião. A gente tem rotina de reunião na nossa escola? E a gente tem pauta para essas reuniões? Ou a gente usa todos os espaços de reunião para fazer a mesma coisa e não faz nada? Reunião tem que ter rotina e reunião tem que ter pauta. Se a gente consegue fazer isso, bota todo mundo para conversar. Olha para o calendário. Pensa junto sobre as estratégias nos momentos de gargalo. Eu já mudo completamente o modelo de gestão que eu tenho na minha escola. Aí eu não posso falar assim para você, não, vamos fazer um BSC. Ah, tá querendo começar? Faz um BSC. Não, das minhas escolas de Team Coach, tem uma que começou em janeiro de 2019. Esse ano a gente fez o BSC pela primeira vez. Mas essas são artefatos que mudam completamente a rotina de reunião. A rotina de gestão, né? Então, quando eu vou para uma reunião, eu faço um negócio, gente, é tipo fácil assim, não é nada de mágico não, tá? WhatsApp. Eu boto no WhatsApp de lideranças assim, eu tenho reunião na Integra toda quinta-feira, das 9 às 10h50, online. Aí eu tenho pauta dessa reunião. Eu tenho uma pauta assim, que é informação, validação e cocriação. Aí eu, Andresa, vou lá e coloco assim, ó, na minha pauta, eu vou até mandar para a Letícia a pauta dessa semana e vou pedir para ela espelhar aí para vocês entenderem o que eu falo quando eu falo pauta de reunião. Tá vendo? Lê, eu vou mandar para você, tá, bonita? Pode mandar. Vou mostrar a novinha aqui que a gente acabou de fazer hoje, tá? Para vocês verem, é pelo WhatsApp, gente, assim, não tem nada de tecnologia, não tem nada porque a escola é particular, não tem nada de nada. Você vai espelhar aí para vocês. Porque o que eu percebia? Se você vai para reunião sem pauta, você não sabe o que você vai falar. Aí todo mundo fica num assunto só e parece que você não resolveu nada, você não sabe nem para que você foi para lá.
Só que a reunião, ela tem pautas com motivos diferentes. Então, eu tenho uma pauta informativa. O que significa isso? Eu só vim contar isso aqui. Olha, a quadra foi pintada de azul. Claro. Há 2 semanas atrás, essa pauta foi uma pauta de validação que era assim. Eu preciso pintar a quadra. A quadra vai ser pintada de azul claro ou de azul escuro? Ah, não, olha, não, vamos pintar a quadra. Ou, olha lá, é tipo isso, ó, simples assim, tá vendo? Essa vai ser a reunião de amanhã. Informação. PC é a Paula Carvalho. A gente bota a nota inicial. Nessa reunião aí tem todo mundo, sim. As lideranças a guria da matrícula, o paranã, é isso? Todo mundo. Tá. Não, a escola que eu trabalho é assim. As reuniões já são assim há muito tempo. A gente tem as coordenações e tal, e na reunião vem todo mundo. Tem um negócio que eu queria te perguntar, que é... Até teria uma historinha, mas eu não quero monopolizar. Mas o negócio é o seguinte... o que uma escola faz? Uma escola faz boas aulas. Né? É isso que uma escola faz. É isso que a escola faz. A escola não pode dizer que vai entregar o aluno assim e tal, porque depende do aluno. Depende da família, depende de 1000 coisas. Mas boas aulas, que é o desempenho do professor na sala de aula, isso daí a escola tem que entregar. Para ela ter sucesso enquanto escola, seja qual for a proposta dela. Né? Aí tem a proposta X da escola, ela vai executar na sala de aula. É ali que se realiza a educação. Na sala de aula e, claro, em projetos, em ambientes fora de sala de aula, mas fundamentalmente na sala de aula. Como isso pode ou deve chegar ao conjunto de pessoas da gestão da escola, daqueles que não estão em sala de aula? Entendeu? Tipo, para mim, assim, o porteiro tem que ter ideia de como é que é a aula daquela escola. A minha ideia é essa, assim, há anos que eu penso isso e falo isso e tal, e eu não consigo convencer as pessoas de que isso é importante. Pode ser que isso não seja importante também, agora eu te pergunto. Eu acho que é fundamental, assim, eu vou só dar uma retomada aqui na estrutura de reunião, porque é para as pessoas entenderem, eu vou falar sobre isso que você traz agora, ó. Então, gente, assim, ó, se eu colocar tipo simples assim, informação, o que eu quero informar? Ah, eu quero falar isso. Validação demora um pouco mais, essa pauta, porque ela é uma pauta que ela vai falar assim, ó, eu estou trazendo isso daqui e eu preciso que vocês validem, que vocês falem para mim se faz sentido, se não faz sentido. Então, por exemplo, acesso da família ao bloco B. Eles devem ter pensado alguma forma da família acessar o bloco B e querem validar com todas as lideranças. Então, boletim diário de cancelamento de matrícula. Olha, eu quero mandar, a Paula deve querer dizer, olha, eu quero mandar isso para vocês de uma maneira X e quero que vocês validem se essa é a melhor maneira. Ponto. E cocriação, que é o quê? A gente precisa montar um processo de arrecadação de brinquedo para o Natal. Isso a gente vai precisar criar juntos aqui. Ou, eu, Andresa, essa pauta é minha lá, que é a última pauta. Eu quero organizar as 2 semanas de dezembro. Dentro dessa organização da semana de dezembro, eu quero organizar junto com vocês. Eu não quero validar, eu quero que a gente organize junto. O que vai ser formação de professores, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. Então, assim, se a gente organiza a nossa reunião assim, e a gente já vai para a reunião com as pautas, a gente ganha muito em tempo e qualidade. Então, além da gente ter a reunião, a gente tem uma pauta organizada. Alguma pergunta sobre isso, gente? Fez sentido para vocês isso? Apoiou? Vou passar aí para a pergunta do Siciliano, tá? Lê, pode tirar, Bonita. Vamos lá. No Elvira, Siciliano, que foi a escola que eu fui diretora aqui em São Paulo, antes de ir para a Integra, em Juiz de Fora, a gente implementou um modelo de gestão. E aí, depois, se você quiser me mandar lá no Instagram, eu vou deixar o Instagram aí para a gente conversar sobre isso, eu posso te contar. Toda a minha área, primeiro eu não tinha sala, ninguém tinha sala na escola. A gente tinha 2 grandes espaços de coworking grudados, abertos um para o outro. Então, eu sentava ao lado da diretora, da articuladora pedagógica, da secretária escolar e da gestora da educação infantil. Todo mundo na mesma sala. Aí eu tinha 2 salas de reunião pequena e 2 salas de reunião maiores.
onde a gente, quando tinha que fazer reunião, ia para essas salas. Todo mundo da área de relacionamento que atendia a família, atendia o telefone, não sei o quê, ela tinha na agenda dela 2 horas por semana para assistir alguma aula. Só que como é que isso começou a fazer sentido? É assim, a mãe ligou para perguntar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A menina que atende o telefone não sabe responder. Aí ela escolhia a aula que ela gostaria de participar, porque ela entendeu que ela precisa aprender mais sobre aquilo. Gente, se não existir um problema para a gente resolver, a gente não vai ver sentido no porquê a gente tem que fazer aquilo. Aí era semana de substitutiva. Aí o porteiro ficava perdido no que fazia na semana de substitutiva. O seu aluno entra, seu aluno sai, ele falava assim, semana de prova. Andressa, mas por que as crianças todas saem o tempo todo, não sei o quê? Então tem um problema que você tem que resolver lá no seu segmento. Então, para você entender como funciona a semana de prova, tu vai assistir aqui a semana, vai entrar e vai assistir para ver como é que é. Aí, quando você entender o que aconteceu aqui dentro, você consegue resolver isso melhor na portaria. Se você não colocar um motivo pelo qual a pessoa tem que assistir, é melhor ela não assistir. Para eu fazer alguma coisa, eu tenho que saber por que eu estou fazendo. Para mim, faz todo sentido, tá? E isso virou cultura no Elvira quando eu estava lá. Outra coisa que virou cultura era... O pessoal do pedagógico reclamava muito que todas as ligações passavam para eles. Tudo passa para cá, gente. Tudo passa para cá. Aí, o que a gente passou a fazer? Sexta-feira, 3 horas da tarde, descia alguém do pedagógico lá na recepção e explicava a semana inteira, batia a agenda. Olha, semana que vem tem saída da educação infantil e tem trabalho de projeto de não sei o quê. Eles passavam a agenda pedagógica com os outros. E aí os outros tiravam todas as dúvidas sobre a agenda pedagógica. Quando uma família ligava, eles sabiam responder. Não precisava passar para pedagógico. São coisas que a gente vai mudando desse tamanho. Essas coisas, elas vão apoiando muito, 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 muito. Então, é como a gente faz. E aí, sempre se perguntar, qual é o problema que você quer resolver com isso? Se eu não sei qual é o problema, eu não vou buscar uma solução. Eu preciso saber qual é o problema que eu quero resolver. Faz sentido? Qual é a diferença do problema para uma pergunta? Nossa, um monte. Você pergunta para saber qual é o problema. Ah, mas aí, os problemas eles surgem. A antecipação é a pergunta. Aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? A questão toda é resolver problemas antes deles acontecerem. Ó, eu vou te trazer uma outra coisa para você pensar. Porque problema vai acontecer. Mesmo que tu antecipe pra cacete, que tu consiga, vai dar galho. Entendeu? Uma escola é uma das coisas mais complicadas que tem, porque ela lida com emoção o tempo todo, e, enfim, né? Então, tipo assim, se a gente antecipar tudo, para tudo sair redondo, vai dar galho. Mas eu não tô nem falando de antecipar. Para mim, mais do que antecipar é o aprender. A gente tem que pôr foco no que a gente aprende. Então, por exemplo, ó, tem coisa que é problema e tem coisa que é fato. São coisas diferentes. O que você está trazendo parece muito mais fato do que o problema. Precisa investigar qual é o problema. Então, o fato é, toda hora eu vou falar exemplo de uma mentoria, tá? Que a pessoa me procurou falando assim, olha, eu sou coordenadora dessa escola X, o modelo de coordenação que eu tenho na minha cabeça é esse da outra coordenadora, e o que eu tô fazendo, e o que ela fazia e o que eu tô fazendo não funciona, eu preciso aprender a fazer outra coisa. Tá bom. Aí ela trazia assim, a professora entra na minha sala, coloca a coisa na minha mesa e fala, olha, deixaram isso aqui lá na minha sala, branã. Aí a outra pessoa chega, deixa o negócio na minha mesa, não. A gente começou a investigar, porque isso tudo que ela estava trazendo não era o problema, eram os fatos. São coisas diferentes. O fato é que aquilo ali chega, mas aquilo ali não é o problema. Exatamente o problema nessa circunstância, na mentoria, o que ela foi descobrindo a partir das perguntas que eu fazia, é que o problema era, não, isso é sintoma, é isso aí, Cris. É sintoma de um problema. O problema era, não havia comunicação
com os outros departamentos da escola. Esse era o problema. Aí a pessoa que botava o negócio no Instagram não entendia da educação infantil. Por quê? Porque não tem comunicação. A pessoa da cantina não fazia o negócio certo do jeito que tinha que fazer lá, e a comida dava errado, e atrasava não sei o quê. Por quê? Porque não tinha comunicação com ela. Aí eu falei assim, então você vai fazer o seguinte. Aí eu falei, então como é que a gente resolve o problema? A gente já entendeu o problema, vamos resolver. Aí vou fazer reuniões com essas pessoas. Vou lá e vou propor que a gente faça reunião. Aí ela foi lá e propôs, as lideranças, vamos fazer uma reunião semanal, quinzenal, e as pessoas foram aceitando. No que as pessoas foram aceitando, a comunicação melhorou e os fatos foram diminuindo, porque a gente resolveu o problema. Fala, Cá. Não estou te ouvindo, bonita. Tá muito baixinho. Feche seu microfone, Dre. Melhorou? Agora? Fones, né, gente? Fones que nunca funcionam. Você falando agora, vou até fazer uma propaganda para a amiga do Instagram da amiga, que sempre me ajuda muito, e está falando essa semana sobre homologia de processo, que é uma coisa que faz muito sentido. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando dessa experiência. Homologia de processo, só para deixar todo mundo na mesma página, quem não souber, é uma estratégia de você fazer formação com os professores, eles passando pela experiência que eles precisam desenvolver nos alunos. É a única forma deles, de fato, passarem essa experiência, né? E aí eu comecei a pensar nisso também há um tempo, Dre, que as experiências das pessoas, não só dos professores, mas de todos os atores da escola, fazem essa mudança. Né? Eu tinha uma questão parecida com essa que você está falando aí do Elvira, de coisa boba, assim, de prazo de entrega de histórico. Eu tinha uma recepção que falava para o pai 30 dias, mas ela mesmo dizendo que 30 dias era muito, sabe? Tipo, a moça da secretaria acho que não faz nada, porque 30 dias para fazer um histórico. Ela não verbalizava isso, mas ela falava isso para o pai de uma maneira que acabava gerando ligação do pai depois para falar, nossa, mas 30 dias, não pode ser em 15, não pode ser em 10. E aí eu comecei a perceber essa atitude dela um dia, coincidentemente, vendo isso na recepção, percebi isso. Falei, amanhã ela vai ajudar a secretária a fazer histórico. E aí eu falei, nossa, olha, a gente tem que entregar um monte de histórico. Aí hoje você vai quebrar um super galhão pra gente. Você vai pra secretaria e vai ajudar a fazer histórico. No final do dia, ela estava arrasada. Ela, como assim digita nota por nota? Como assim tem que olhar se aquela escola, uma é conceito e a outra é nota, tem que transformar? Como assim isso aqui? Eu falei, pois é, né? Tá vendo? Porque é 30 dias. Porque realmente é muito difícil, né? Uma demanda muito grande para fazer. E aí essa experiência mudou. Aí eu comecei a refletir muito sobre isso, sobre como as pessoas precisam passar pela experiência muitas vezes, né? Tem a ver muito com essa questão de essa mudança, essa cultura, muitas vezes ela vai vir com a experiência. Eu passei pela experiência. Então, a recepcionista que não conhece a rotina do infantil tem que conhecer. Né? Tem que passar uma tarde lá para ver o que é, né? Ver uma rodada de troca de fralda no berçário, ela vai saber dizer para a mãe, tem que esperar um pouquinho, tá? Porque essa rotina... Então não adianta, até às vezes você explica, e só na teoria a pessoa não entende, mas vivenciar um dia só já muda a perspectiva dela completamente, né? É exatamente isso, assim. E agora, assim, eu vou trazer, a ideia era que a gente conseguisse preencher isso juntos, eu acho que a gente não vai conseguir, mas o Fê vai... Depois manda para vocês, aí se vocês têm um grupo, né? Aí ele pode mandar essa apresentação aí para o grupo de vocês, tá? Olê, isso é um modelo de planejamento, tipo, de plano de ação, gente, tipo, muito rápido que a gente faz. Eu gosto sempre de fazer ao final das formações, e eu vou propor aí que vocês façam pensando um pouco sobre o que a gente conversou hoje. Vai lá, Lê. Escreve num papel aí os principais desafios que vocês têm na escola de vocês hoje. Então, você faz aí um brainstorm aí de todos os desafios que vocês têm, quais são os principais. Depois que vocês fizerem isso, vocês escolhem um, porque a gente só resolve uma coisa de cada vez, a gente não resolve 10 coisas ao mesmo tempo. Escolher um desafio, vocês vão transformar esse desafio em um objetivo.
Então, hoje, assim, o meu principal desafio hoje é organizar a minha agenda para o ano que vem. Que, tipo, eu estou com mentoria nova, estou com não sei o quê, e eu estou começando a ficar nervosa porque eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Aí eu vou transformar isso no meu objetivo. Então, meu objetivo é que até sexta-feira, às 18 horas, eu tenha um estudo da minha agenda do próximo ano. Eu saí do negativo e vim para o positivo. Eu transformei o desafio no objetivo. Aí depois a gente vai lá e coloca data final. Coloquei, né? Sexta-feira, 18 horas. Defino os primeiros passos para esse objetivo, com etapa e data. Eu vou definir. Amanhã minha primeira reunião é às 9. Eu não tenho reunião mais cedo do que isso. Então, amanhã de manhã, eu já vou pegar e já vou começar a colocar as mentorias que eu já tenho fechadas, fixas, nas datas do ano que vem e vou olhar a minha agenda para ver os espaços que sobram para poder falar com as escolas novas. Logo depois que eu ver esses espaços que sobram, eu vou mandar um e-mail para as escolas novas com as possibilidades de horário que eu posso atendê-los na mentoria. Já fiz 2 etapas. Depois disso, eu vou esperar a resposta deles e vou organizar minha agenda. Então, eu já tenho 2 coisas para a semana que vem. Vou aguardar até segunda-feira para eles me responderem. Se eles não me responderem, eu mando outro e-mail na terça. Aí eu comecei a sair do problema, que o problema é a minha agenda, que só tem X horas no dia, e eu acho que eu preciso parar de aceitar mentoria, porque senão ela não vai caber. Então, eu preciso... Isso é o que eu acho. Mas entre o que eu acho e o que é, tem um universo de diferença. Pode ser que não seja, pode ser que eu seja louca e vai sobrar hora ainda. Defina quais são as pessoas que vão me apoiar. Letícia Martins. Já está definida. Defina o que pode dar certo e pode dar errado no processo. Ah, pode ser que eu tenha mentoria de mais, pode ser que eu tenha mentoria de menos. Se eu tiver mentoria de mais, o que eu vou fazer? Se eu tiver mentoria de menos, o que eu vou fazer? Se eu não conseguir me organizar amanhã de manhã, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer amanhã no final do dia? Eu vou fazer só na sexta? Porque pode dar errado. E se a gente não se prepara para o que der errado, na hora que dá errado, a gente trava. Defina quem precisa saber sobre esse plano de ação. Letícia Martins. A Carol tá rindo aqui. Já comuniquei. E é isso, gente. Aí tá. Tem 2 redes que a gente faz aí. A Morelli Educação, ela é uma rede que tem muita coisa mais para gestão. E essa Sou Aprendente, ela tem muito mais coisa para professor. Então, não escrevo sozinha nessas redes, tem sempre colaboração. Semana passada foi a própria Letícia aí que apoiou nos posts sobre dados, estão bem legais os posts aí que ela fez. E essa semana a gente está com umas postagens sobre socioemocional, na perspectiva da gestão, do educador, que também está bem bacana. Acho que era isso 2 minutos antes. Acabei. Maravilhosa, né? Olha o fechamento e tudo, mas eu acho muito legal, né, Audrey, isso que você traz, a questão dos dados, de olhar com mais intencionalidade para a escola. A gestão, ela atua de forma muito intuitiva. Então, o planejamento, ele fica só no pedagógico e intuitivamente a gente vai olhando. Eu acho que as matrículas esse ano estão mais baixas, mais altas, né? É muito achismo. Eu sinto que os alunos esse ano estão com mais dificuldade. Aí ela conversa com a professora, e aí, o que você está sentindo? Né? Então, essas palavras, eu sinto, eu acho, eu tenho essa sensação, o quanto os dados, eles trazem mais concretude para a sua gestão, né? Entender de forma mais profissional até, que tipo de comportamento, que tipo de... até enxergar, eu acho que ajuda a enxergar onde você também está falhando. E eu sempre falo muito nisso, na honestidade, né? Da gente olhar para dentro e ser muito honesto. O que nós estamos fazendo de certo? O que a gente pode melhorar? Fazer uma autoavaliação, de fato, crítica e honesta com a gente mesmo, senão a gente não sai do lugar. Quer ver uma coisa básica que eu falava ontem na mentoria com uma gestora? Processo de alfabetização e letramento. Eu fiz pedagogia, mas eu não sou uma pessoa competente o suficiente nessa área aí, porque eu acho que é uma área muito específica. Aí,
ela fala assim, eu quero melhorar a qualidade da minha educação infantil. Qual é um dado importante para isso? Alfabetização e letramento. Tem processo de alfabetização e letramento escrito? Não, não tem. Tem meta de alfabetização? Não, não tem. Então, o que a gente pode pegar? Pode pegar lá, desde o começo do processo de alfabetização, quantas crianças silábicas, quantas crianças alfabéticas, quantas crianças você tem na sondagem que você faz. Você faz a sondagem em qual fase do ano? Em qual série? Quais são os dados que você tem? Como é que você valida esse dado de um ano para o outro? Como é que você melhora e coloca a meta? Então, se eu acabei com tantas crianças alfabéticas, eu quero acabar o ano que vem com tantas crianças alfabéticas nessa série. Gente, é tipo simples assim. Então, vamos fazer esse exercício? Como é que pode ir? Pois é, né, Vivi? Eu acho louvável, assim, tipo, gente, eu não entendo. Eu entendo o suficiente para dar esse tipo de sugestão. Então, o que ela pode fazer agora? Ela pode pegar, fazer a sondagem com os alunos que ela tem hoje, porque daí ela já tem esses dados para o ano que vem. Aí ela vai falar assim, na última semana de novembro do ano que vem, eu quero que esses dados mudem em tantos %. Se hoje eu tenho 30% dos meus alunos alfabetizados, eu quero o ano que vem ter 40% dos meus alunos alfabetizados. Aí, com os dados que ela tem hoje, ela pode traçar a meta para o ano que vem. Então, a sugestão, gente, comecem. Comecem com o que vocês já têm. Então, eu quero fazer obra na escola ano que vem. Faz um forms com os alunos, para consultar eles sobre aonde pode ter obra. Mas não faz um forms aberto perguntando assim, gente, aonde pode ter obra? Porque senão vocês vão ficar doidas para organizar os dados depois. É assim, a escola está pensando em reformar alguns espaços. Segue aqui as 5 possibilidades. Votem nas 2 que vocês acham mais importantes. Aí você vai afunilando os dados, senão depois você fica maluco organizando esses dados, entendeu? Então, ainda tem aí 1 semana e meia de aula aí, enfim, 3 semanas de aula. Vocês conseguem já colher alguns dados para as... Obrigada, Josenilda. Vocês conseguem aí colher alguns dados para o próximo ano. A alfabetização é básico. Como é que vocês fecharam o processo de alfabetização esse ano, em todas as faixas etárias lá que envolvem a alfabetização, e qual é a meta para o ano que vem? Vocês já criaram uma meta, a partir de dados. Obra. Pergunta para os meninos qual é a obra que vocês fazem antes de sair gastando dinheiro e fazer obra. Aí vocês têm dados para saber quais são as obras que vocês fazem no final do ano. Então, é essa lógica que a gente precisa aprender. Ao invés de a gente ficar decidindo tudo sozinho, a gente perguntar e ter os dados para tomar a decisão. Começar pela pergunta, né? Perfeito. Vamos abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta, sugestão, a sensação, como que termina esse encontro, essa reunião? Sempre gosto, né, de ouvir um pouquinho de como eu entrei, como eu estou saindo depois desse momento. Fica todo mundo quietinho. Gente, foi incrível, Dre, adorei, eu acho que foi um tema super pertinente, né, para a gente pensar em como eu encerro esse ano, esse ciclo 2021, como que eu me organizo para o próximo ciclo, acho que insights super relevantes aí para a gente começar a olhar mais para dentro, a avaliar o que tem, aquela sua pergunta, né, o que tem que ser mudado, o que continua. O que a gente leva de tudo isso, né, gente? Acho que todo ano é uma experiência, onde acertamos, onde erramos. Nós, da gestão, a gente precisa parar e olhar para isso. Não dá para ficar na formatura, no fechamento, nisso, naquilo, na operação, e esquecer de olhar para o planejamento, para a estratégia, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. E a escola precisa disso para conseguir ter melhores resultados o ano que vem. Senão a gente vai passar o ano que vem, novamente, pelas mesmas angústias, pela mesma sensação, às vezes, de impotência até, e muita coisa poderia ter sido evitada se a gente tivesse olhado no momento certo. Então, esse é o momento, olhem para trás, avaliem tudo que a gente passou,
né? Às vezes eu ouço muito, né, de alguns gestores, não vejo a hora de acabar esse ano, largar tudo para trás, acabar e pronto. A gente não pode, né, simplesmente continuar olhando só para frente. A gente tem que dar aquela olhadinha para trás e avaliar que problemas nós tivemos e como que a gente soluciona cada um deles. E eu tenho a sensação, Cris, assim, a gente está fazendo até uma série de podcasts aí que tá bem legal. O tema é para onde vai a educação. Eu tenho a sensação de que os 3 próximos anos, e tenho sensação não, eu tenho evidências disso, tá? Não dá tempo da gente falar sobre isso, mas eu tenho aí dados sobre isso, porque eu sou a pessoa dos dados, né? E os próximos 3 anos serão os mais desafiadores. Vão ser mais desafiadores do que os anos da pandemia, tá? Assim, é muito claro isso para mim, que esses próximos 3 anos serão mais desafiadores que os anos da pandemia. E vou falar uma outra coisa. Os anos da pandemia foram muito desafiadores para quem é da educação infantil. Os próximos 3 anos é para quem é de ensino médio. Por N motivos que a gente podia trazer aqui, tá? Não vai ser nada fácil. Com certeza. Então, profissionalizar essa gestão é o momento, né? Não é uma possibilidade, é uma necessidade. Gente, obrigada. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou lá no Instagram. Eu costumo responder todo mundo. Posso não responder na hora, mas eu respondo, tá? Tem um monte de material lá de estudo. É um Instagram chato pra caramba, gente. Só tem informação. Só tem conteúdo no Instagram, mais nada. Mas se vocês quiserem, tá lá. Adoro, super necessário. Dre, muito obrigada pela sua troca, pela sua disponibilidade, pela sua entrega, pela sua generosidade em trazer temas tão importantes, né? Em colocar, alguém colocou aqui, ó, saindo daqui cheio dos porquês, aquele incômodo bom, aquele incômodo necessário para que a gente possa sair da inércia. Senão a gente só continua fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, né? Não precisa ser mágico para saber disso. Então, muito obrigada por tudo. Acho que a gente encerra realmente esse ciclo 2021 com chave de ouro. E esperamos vocês todos aí o ano que vem nos encontros. Vamos sentir como é que vai ser, vamos entender, vamos fazer pesquisa, enquete, para entender se a gente continua às quartas, continua nesses horários e toda semana também, ou se a gente muda a periodicidade, enfim. Gosto muito dessa troca, né? Acho que quando você fala de ouvir os alunos, você tem que ouvir para você entender, né? Não dá para trabalhar com base no achismo. Então, gratidão, gente, um bom final de ano, boas matrículas, boas rematrículas para todos, que Nossa Senhora das Matrículas ajudem aí todas as escolas, viu? Muito obrigada a todos e até ano que vem. Tchau, gente, valeu. Beijo. Tchau, Eduardo. Tchau, Andresa. Já conheci, querido. Tô quietinho, que é a primeira vez que eu tô aqui, viu, Cristina? Fiquei tímido de falar, mas tinha muitas coisas. Mas obrigado pela oportunidade. Viu? Obrigada a todo mundo aí. Tchau. Tchau, até. Tchau, gente.